Olá, igreja, paz do Senhor, amém? Mais uma aula da Escola Bíblica, vamos orar, amém? Senhor Deus e Eterno Pai, nós estamos aqui, Deus, para aprender mais do Senhor. Te pedimos agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar a Tua Palavra, que venhamos entender, Deus, que venhamos praticar o que o Senhor tanto deseja para com nossas vidas. Pai querido, nos ajude, Deus, nos dê discernimento, nos dê sabedoria nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja, amém. Nós vamos agora adorar o Senhor. Glória a Deus por isso. Você conhece esse louvor, amém? Então glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Para te adorar, tua presença, desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Tua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o Teu louvor, Senhor, estou aqui para te adorar. Em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Tua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Restaura o meu ser, Senhor, para
restaura-me o ser. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Essa é a 5ª lição. Glória a Deus. Estamos aprendendo do Senhor, eu acredito. Eu estou aprendendo muito com esses estudos e espero que você também, amém? Moisés intercede pelo povo de Deus. Amém? É uma história que a gente conhece. Eu acredito de cor salteado, a gente conhece essa história. Mas o que nós vamos aprender com Moisés é justamente isso. Compreender a importância da intercessão, despertar para o ministério de oração, né? Orar em intercessão pelo povo de Deus constantemente. Nós vamos saber o que precisa saber dessa tarefa, desse estudo, o que é preciso despertar em nós e o que precisamos fazer, como devemos agir, né? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peste, do livro que escreveste. Essa é a fala de Moisés para com Deus, certo? O que é intercessão? Tem um bloquinho de anotações, eu quero que você anote isso, o que é intercessão, tá? O que é? Interceder, intervir, pedir, rogar, suplicar. Isso a favor de alguém ou de algo. Então, o que é intercessão? Antes de você aprender o que é intercessão, você imaginava que era isso? Pedir por alguém, rogar por alguém, suplicar por alguém em favor de uma pessoa? Ok, vamos lá. Anote. Você pode estar pausando o vídeo e fazendo suas anotações, tá bom? Não orar ou não interceder. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Para Samuel, não orar, deixar de interceder, é pecado. Para Samuel, na cabeça de Samuel, é pecado. Tá aí, ele fala para o Senhor. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel 12, 23, ele diz assim, meu Senhor, não posso pecar, deixar de orar, deixar de interceder, eu não posso cair nesse pecado. Então teremos aqui 3 tópicos dessa história de intercessão para a nossa compreensão, tá bom? Para enriquecer o que nós já sabemos sobre intercessão. Primeiro, interceder com amor. O amor de quem intercede deve também dirigir-se a Deus, sabendo que seu propósito amoroso é salvar e não destruir o homem, por mais rebelde que seja. Então, primeiro tópico desse estudo é interceder com amor. Se eu não amo, eu não tenho como eu interceder. Se eu não amo, não vou interceder nunca. Eu não vou saber interceder nunca. Então, o amor de quem intercede deve também dirigir-se a Deus, sabendo que o seu propósito amoroso é salvar. É salvar e não de destruir, independente da vida rebelde que a pessoa tenha. Não interessa o nível de rebeldia dela, não interessa o nível de pecado dela. O seu propósito como intercessor não é matar, não é destruir. O seu propósito, a sua função como intercessor é salvar uma vida. Não é pôr mais para baixo. Você não pode matar com o seu ódio, com a sua mágoa, com a sua rejeição, com a sua indiferença. O seu propósito é salvar.
O seu propósito é tirar a pessoa do buraco. Então, você tem o poder, a Bíblia nos ensina que nós temos o poder de matar e de dar vida. O nosso cristão é de salvar. Amém? O povo de Deus não era fácil de ser amado pelo seu líder. O povo de Israel, tá? O povo de Israel não era fácil de ser amado pelo seu líder. Mas como assim? Ora, Moisés, estamos falando de Moisés, certo? Nós sabemos como aquele povo deu dor de cabeça para Moisés. Então, assim, amar aquele povo de Israel, vou te falar, não, eu acredito que não foi fácil. Moisés amou, mas não foi fácil amar aquele povo. Moisés foi o primeiro a aguentar todo aquele povo, aguentar o que? As inconstâncias dele, um sobe e desce, uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora tá com raiva, outra hora tá de bem, as lamúrias, a ingratidão. Então, o primeiro contato que Moisés teve com aquele povo, as decepções que Moisés passou, né? Era gente demais. Era muita gente. Não é coisa aí de 200 pessoas, não. Era muita gente, pessoal. E Moisés teve que aguentar as lamúrias. Imagina. Teve que a ingratidão do povo. Êxodo 32:10 diz assim: o Senhor oferece a Moisés a oportunidade de se ver livre daquele povo e tornar-se ele mesmo uma grande nação. Vamos verificar isso na Bíblia? Vamos lá em Êxodo 32. Abre aí, por favor. Eu sei que sua Bíblia está aí do lado com o seu caderno e a sua caneta, não é isso? Anote, veja, marque direitinho. Êxodo 32:10, veja só o que tem aqui. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Ah, Moisés, não tente me impedir, não. Agora já chega. Eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir porque eu não aguento mais. Aí sim, de ti, servo bom, de ti, filho, de ti eu vou fazer uma grande nação. De ti eu farei, de ti eu darei descendentes para você. Deus deu oportunidade para Moisés deixar de passar tanto perrengue com aquele pessoal, com aquele povo. Deus estava dizendo assim: Moisés, eu vou acabar com esse povo porque eu não aguento mais e você vai ficar livre, Moisés. Você não vai ter mais dor de cabeça com esse povo, não. De ti eu vou fazer grande nação. Moisés teve essa oportunidade. E tu acha que Moisés quis? Ah, Senhor, é verdade, Senhor. Não é verdade, é verdade. Não, ele não falou isso para Deus. E quantos, eu estou aqui pensando agora, e quantos eu e você já pensamos assim: meu pai do céu, deixa eu largar essa pessoa de mão. Já chega, eu não aguento mais não. Tô caindo fora. Se vira. Você quer bater com a cara na porta, você bate. Já aconteceu. Mas Moisés, ele não falou nada para Deus. O que foi que ele falou? Aliás, falou alguma coisa para Deus, só que falou o contrário. Não, Senhor, não faça isso, né? O amor para com o povo de Deus. Olha só, interceder com amor dentro desse tópico. Primeiro, amor para com o povo de Deus. Se eu não amar o povo, eu não tenho como interceder. Eu não tenho como salvar a vida daquele perdido. Só podemos orar uns pelos outros. O que é dever cristão, é dever meu e seu, se nos amarmos como Jesus nos ama.
eu só vou poder orar, eu só vou poder interceder, como de fato eu tenho que fazer, como é dever meu, como é dever seu, se de fato nós amarmos, como Jesus ama. João 17, eu quero que abra na sua Bíblia e nós vamos ler juntos, tá? João 17, vamos lá. Evangelho de João 17, 9, verso 9. Ok, amém? Acharam? Verso 9 diz assim: Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. E neste verso ele diz assim: eu peço em favor deles. Eu oro por eles. Eu estou pedindo por eles, eu estou clamando por eles. Aí tem mais. Não peço em favor do mundo, daqueles que não quer, não deseja, Senhor, mas por aqueles que me deste, pois são teus. No verso 20, vamos lá. Verso 20, olha só. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer. Jesus está vendo lá na frente, Jesus já está intercedendo por aqueles que vão crer, ou seja, aqueles que ainda não conhecem. Em mim, por meio da mensagem deles, preste atenção. Não peço somente por eles, pelos que são de Jesus, da qual Deus deste, como diz lá no verso 9. Aqui no verso 20 diz: não peço somente para eles, aqueles que já são meus, aqueles, Senhor, que tu me deste, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles, da sua mensagem. Entendeu? Então o Senhor Jesus está orando aqui, está intercedendo aqui, não só pelo povo que já é dele, mas por aqueles que vão crer em Jesus através da sua mensagem, igreja. Através do evangelho que você vai ministrar, pregar, interceder pela vida deles. Entendido? Esse 9zinho aí, deleta, tá? Foi um erro aqui de digitação. Apóstolo Paulo teve o mesmo sentimento que Moisés. Teve. Moisés não falou assim: Senhor, vamos lá? Ó, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Apóstolo Paulo teve esse mesmo sentimento. Romanos 9:2. Estamos aqui pertinho, vamos lá? Mais para frente um pouquinho. Capítulo 9, verso 2, olha só. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem deste povo, eu mesmo poderei desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. O mesmo sentimento que Moisés teve, quando ele fala assim: não, então risca meu nome. Risca meu nome. Ou seja, Moisés está dizendo assim: então me amaldiçoa. Porque se é amaldiçoado, ele é lançado fora do livro da vida. Entende? Apóstolo Paulo teve esse mesmo sentimento. Ele chega a falar aqui em Romanos, olha, a da tristeza dele, que sente uma grande tristeza e uma dor, por causa do meu povo e da minha raça e do meu sangue, para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus. Ele estava dizendo: Senhor do céu,
Então risca. Olha só, em algumas versões bíblicas existe a palavra anátema. E o que é isso? Pena ou tipo de maldição que se efetiva com a expulsão de uma pessoa do convívio religioso. Anote isso, porque algumas Bíblias acreditam que na sua deve ter essa palavra. Então, o que é anátema? Tá aí, anote. Tá? É um tipo de maldição que acontece na expulsão de uma pessoa do convívio religioso. Então, o que Moisés falou, o que Paulo também disse em Romanos é isso. Então, que eu seja amaldiçoado. Então, que eu seja retirado do livro da vida. Ok? Tópico 2, tá? O segundo assunto do nosso primeiro tema, amor para com Deus. O primeiro, amor para com o povo de Deus. Agora, amor para com Deus. Se não amarmos a Deus com todo o que somos e temos, não podemos amar nosso irmão e nosso próximo para nos colocar entre o céu e a terra. Não tem como. Se eu não amar Deus, com tudo o que eu sou, com tudo o que eu tenho, com todo o meu amor, com amor de irmão, com amor do próximo, não tem como eu ficar interceder para aquele irmão, para aquela pessoa, entre o céu e a terra. Não tem como, não existe. Se nosso coração estiver apático, vazio, indiferente, como se concretizará a mutualidade cristã da intercessão? Se eu for uma pessoa apática, não quer nem saber disso. Ah, não, orar por ele? Quer nada não, isso aí não quer nada. Se eu for apático, se você for apático a tal situação do irmão do próximo, o que é a intercessão? Não vou estar exercendo o que o Senhor me chamou e te chamou. Não, ele não me chamou para intercessão. Que é isso? Como assim? Então tu não tem amor. Se tu me disser que o Senhor não te chama a interceder, opa, então você dá licença, porque então tu não tem coração não. Tu não tem sentimento. O órgão coração tu tem, claro, óbvio. Mas o sentimento não tem. Então se você ama, sim, você pode interceder. O amor de Moisés evidencia-se em 3 verdades fundamentadas sobre Deus. O amor de Moisés, tá? Está evidenciado em verdades em Deus, firmes em Deus. Eu quero que você pegue sua revista, tá? Ela tá por volta do 33, 34, justamente no tópico 2, amor a Deus. E essas 3 evidências na letra A tem assim: a escolha de Israel por Deus. Deus escolhe Israel. Deus escolheu aquele povo, certo? O teu povo, na sua revista tem, o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Ou seja, o que está dizendo aqui? O amor de Moisés está evidenciado no que Deus escolheu. Em quem Deus escolheu? Escolheu aquele povo. Quem foi que Deus escolheu? Povo, aquele mundaréu de gente. Deus escolheu o povo de Israel. O amor de Moisés está evidenciado ali, na decisão de Deus. B. A reputação divina entre os pagãos precisava ser preservada. Vamos ver. Tem assim: porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-lo nos montes e para consumi-los da face da terra. Isso está no Êxodo 32, 12, e eu quero ler, porque tem algo mais adiante interessante que você precisa saber. 32, verso 12, diz assim, ó, verso 12: por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado,
muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Moisés está conversando com Deus. Quando ele fala, a reputação divina, ela tem que permanecer entre os pagãos, porque assim, como é que pode, Senhor? O Senhor vai destruir esse povo. Os egípcios vão dizer que o Senhor tirou esse povo daqui para morrer ali no deserto. Senhor, muda de ideia. Não faz cair sobre esse povo essa maldição, essa desgraça, não. Como vai ficar, Senhor, a reputação divina? Entende como Deus está falando, como Moisés está conversando com Deus? Olha só aqui, verso 3. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Lembra dos juramentos que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto aquelas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então, Senhor Deus, muda de ideia e não faz cair sobre esse povo a desgraça que havia prometido. Irmão, pelo amor, olha o diálogo, olha a conversa que Moisés tem com Deus. Tu já imaginou você tendo uma conversa assim? Já. Você pode. Desde que você não vá questionar Deus com lamúrias, tá? Com interrogações, colocando Deus na parede. Não. Entende? Mas que diálogo Moisés tem aqui? Ele está dizendo assim, Senhor, a tua reputação, os pagãos precisam saber que tu és Deus. Que o Senhor tirou esse povo do Egito para ser salvo, para ser liberto, para ser livre. Se o Senhor mata esse povo lá no deserto, o que esse povo vão pensar de ti? E a promessa, olha ali, letra C, as promessas divinas precisavam ser cumpridas. É o que ele fala, o que Moisés indaga para Deus. Senhor, mas e as promessas, Abraão, Isaque e Jacó, o que o Senhor prometeu para eles? Porque, Senhor, se o Senhor matar esse povo, como que vai se cumprir tuas promessas? Tuas promessas não podem ser jogadas ao vento. Entendeu? A intercessão antecede qualquer conquista e torna possível as vitórias. Moisés estava intercedendo. Isso é intercessão. Intercessão. Ela antecede qualquer conquista e torna possível a vitória. Amém? Segundo tópico. Intercede com verdade. Interceder. Então interceder com mentira? Olha só. Na nossa intercessão é preciso da exposição de fatos. Você tem que expor a situação para Deus. Ok? Deus a quem oramos é conhecedor de tudo. 32, 31. Vamos lá? Verso 31. Logo aí no capítulo. Diz assim. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse. Este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Olha só. Deus sabe de tudo que está acontecendo de escondido para o homem. Você esconde algo, ninguém está vendo. Não, da terra ninguém está vendo não. Você escondeu muito bem escondidinho. Eu não estou vendo. Seu pai, sua mãe não está vendo. Seu marido não está vendo. Seu vizinho não está vendo. Mas de Deus não tem como. Aquele povo, Moisés sobe. Tá no natural.
quer dizer, no físico, né, no terreno, tá Moisés e Deus numa conversa. Lá embaixo tá o maior fuzuê de adoração a um Deus de ouro. E Deus viu tudo. Falou assim, olha, o povo lá embaixo fez um bezerro de ouro lá e tá lá adorando. Com certeza Moisés soube da gravidade do problema. Certo? Olha só, Deus especificou o pecado como pecado. Pecado como pecado. E não desculpou o povo como Arão tentou desculpar-se. Lembra? Mas Senhor, sabe o que é, Senhor? Arão? É porque estava demorando demais e o povo me pressionou e eu quero, cadê Moisés, Arão? Nós queremos Deus, cadê Deus? Você está entendendo? E Deus não. Deus não especificou. Deus especificou pecado é pecado e está acontecendo isso lá embaixo. Entendeu? Ele não fala, sabe por quê? Porque eu demorei demais, Moisés, com você aqui no monte. Aí, nossa, eu demorei muito, Moisés, contigo. Eu não podia ter demorado tanto contigo aqui em cima. Ai, o povo começou a pecar. Que isso? Não. Arão fez isso. Deus não. Deus, ele falou o pecado. Deus dá nome ao pecado. Nós temos que dar nome ao nosso pecado e chegar diante de Deus e falar a verdade. Ok? Vamos lá, próximo. Esse é um estudo comprido e eu não quero assim passar muito, tá bom? Deus quer ouvir dos nossos lábios confissões verdadeiras e humildes, como a confissão de Davi no Salmo 51, lembra? Lembra que Davi olhou para Betseba, que mulher? Opa, mas é casada, não quero saber. Põe o marido dela lá e dá um jeito. É aquela lá que eu quero. Pecado, né? Ele cometeu pecado. Então o que aconteceu? Deus quer ouvir de nós a sinceridade e a verdade. Davi pecou, mas também ele foi verdadeiro com Deus. Foi verdadeiro com Deus. Pequei contra ti. Contra ti somente eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi se rasgou, ele reconheceu o pecado dele. E ele se lançou em Deus e falou, perdoa, Senhor, eu pequei contra ti, só com o Senhor que eu pequei. Eu fiz mal, Senhor. Ok? Então, é necessário, a nossa intercessão tem que ser verdadeira. Tem que ser verdadeira. Terceiro tópico, intercede com visão. Bom, essa visão essa parte da visão, ela é o desejo de Moisés. Olha só, Moisés deseja ter a visão da presença e da glória de Jeová. Ele queria ir mais fundo em Deus, ele queria mergulhar mais em Deus. Só aquele negócio assim de fala Senhor, sim Senhor, eu vou dizer para o teu povo, eu vou lá dar o recado para o teu povo, sim Senhor, eu vou conduzir o teu povo. Moisés queria mais que isso. Moisés queria mais do que só conduzir o povo. Moisés queria mais do que só dar um recado para o povo. Entende? Moisés desejava algo mais profundo. Aí ele diz, rogo-te que me mostre a tua glória. Ele, dentro de Moisés, eu acredito, eu imagino assim, dentro de Moisés, Senhor, eu preciso ver tua glória. Eu preciso que tu me mostres tua glória. Eu vejo como uma sede por isso. Duas verdades se juntaram à oração de Moisés. Duas verdades se juntaram à oração, ou seja, duas visões, tornaram visões de Moisés. A visão que faz carecer a presença e direção do Senhor. Tá? Você pode estar corrigindo. A visão que faz carecer da presença e direção do Senhor. Presença e direção. Presença e direção. Mas sabe o que eu quero que você sublinhe
carecer, carência, tá? Primeiro, a visão de carência. Segundo, a visão que faz suplicar ou rogar a glória de Deus. Suplicar a glória de Deus. Primeiro, presença e direção, através de uma carência. Segundo, a visão de suplicar, tá? Agora, olha só. Carência da presença e direção. Olha só. O que é a carência? Necessidade de alguma coisa básica. Isso, se a carência for na base, no foco financeiro, né? É baixo poder aquisitivo. Você está precisando de um dinheiro. Se for na área emocional, você está precisando de algo, você está com carência emocional, precisa de alguém, de algum carinho de alguém. Então, necessidade básica. Carência é uma necessidade básica, tá? De alguma coisa básica. Presta atenção. A carência da presença e direção do Senhor. Sabe, estudando isso, eu recordo, nós, crentes, nós temos que ter essa carência. Precisamos desta carência. É uma carência básica de ter a presença de Deus e de ser dirigido por Deus. Crente precisa da carência de Deus. Precisa de uma necessidade básica, que já sou crente, então preciso disso. Eu preciso da presença e da direção de Deus. Esse é o básico que um crente precisa. Presença e direção. Presença e direção. Tu é crente? Tem presença e direção de Deus? Isso é o básico que você tem que ter. Porque se tu não tiver a presença de Deus, tu não tem direção nenhuma, porque quem é que vai te dirigir? Então, tu é crente, recebeu o Senhor Jesus como Senhor da tua vida. Essa carência de Deus, ela tem que exigir em você, ok? É emocionante o diálogo entre Deus e Moisés e como ele abre sua alma desejando mais comunhão e manifestação de amor para com o povo. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus diz assim, Moisés, pode seguir. Chama o povo e pode pegar a estrada. Falou, peraí, Senhor. Se o Senhor não for comigo, Senhor, então não me faz sair deste lugar aqui não, porque eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Isso está lá em Êxodo 33:15. Moisés, pode ir. Não. Se o Senhor não for. E Deus já tinha dito, você verifique depois, que a vitória é certa, Moisés. A vitória eu te dou. Não, mas peraí, Senhor. Se o Senhor não for comigo, não me mande ir. Moisés não queria só a vitória. Opa, obtive vitória. Não. Se a presença do Senhor não for, eu não quero. Se o Senhor não estiver comigo, não saio daqui. Todos os projetos e sonhos são jogados sobre a condição da presença do Senhor. Projetos que Moisés sabia do coração de Deus, o que Deus tinha para aquele povo. Os sonhos que Deus tinha para aquele povo. Entendeu? Tudo isso foi jogado sobre a presença do Senhor. Se o Senhor não for, se a sua presença não for comigo, vou não. Então, esses projetos e esses sonhos foram jogados sobre a presença do Senhor. Só saio se o Senhor sair comigo. Só vou se o Senhor me acompanhar. Tudo sem sua companhia seria frustração e caos. Todos os seus sonhos e projetos, você almeja, você deseja. Você está caminhando, todo dia está lá, em luta constante para obter a sua realização. Se não houver a companhia de Deus, frustração e caos. A súplica pela glória de Deus.
A súplica pela glória de Deus. O que é súplica? Implorar, pedir humildemente, rogar. Olha só, a súplica pela glória de Deus. Moisés, quando ele falou assim, rogo-te, está dizendo assim, Senhor, pelo amor de ti mesmo, Senhor, estou te pedindo humildemente, Senhor, eu estou te implorando, me mostre a tua glória. Moisés já envolvido pelo sopro do Espírito e não pôde deixar de pedir para ver a glória de Deus, não tinha como. Moisés já estava envolvido com tudo, já tinha uma caminhada ali com Deus, já tinha experiências com Deus, mas ele queria mais. Moisés tinha visto a água descer da rocha, alimento sendo jogado do céu, roupa que não se acabava, sapato que não se acabava. Isso é coisas extraordinárias. Moisés estava vendo, mas ele queria mais. Ele falou, por favor, me mostra a tua glória, eu preciso. Porque Moisés já estava envolvido a um tal nível do Espírito Santo. Ele tinha que suplicar aquilo, ele precisava daquilo. A glória de Cristo é revelada a Pedro, Tiago e João em Mateus 17:8, lembra? E testemunhada em João 14. Vamos lá rapidinho em Mateus 17. Mateus 17, verso 1 e 2. Olha só, rapidinho aqui pra gente. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A glória de Cristo estava sendo revelada, porque eles viram a aparência de Cristo mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz e disse, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele disse. Jesus, a glória do Senhor Jesus foi revelada. Foi revelada também em João 1,14. Deus responde à oração do intercessor Moisés. Ouve sim, responde sim. Nada acontece sem oração. Por quê? Tu acha que se eu ou você não orarmos, vai acontecer alguma coisa? Nesse momento de pandemia, se nós não nos levantarmos como pessoas de oração, tu acha que vai acontecer alguma coisa boa? Deus decidiu na sua soberania que o homem seria seu cooperador na realização da sua obra. Deus decidiu, assim como ele decidiu por Israel, ele fez uma escolha. E ele fez uma escolha. O homem vai fazer planos, vai fazer parte dos meus planos. Vai ser meu cooperador na obra. Então, nada acontece sem oração. Porque Deus já determinou isso. Porque só vai ter resultado, só vai ter vitória, só vai ter conquista se houver intercessão. Dever de casa. Por onde você quer começar a tarefa de casa neste momento? Neste momento. Não é daqui 5 minutos, tá? É uma de casa porque você está em casa e agora e você vai fazer essa atividade. Como é isso? Para que o mapa do Brasil? Ora, nós vamos interceder por um povo no Brasil, por nós, pelos brasileiros. Você sabia que aqui, olha bem para este mapa, você sabia que aqui tem pessoas que saíram dos propósitos de Deus? Você olhando aqui para esse mapa, você deve ter algum conhecido em algum estado desse aí, que deve estar perdido, conhecido seu,
que deve ter algum que saiu dos planos de Deus, saiu dos caminhos do Senhor. Tu acredita que aí nesse Brasil deste tamanho tem pessoas que ainda quase nem ouviram falar de Jesus? Você é o intercessor. Você vai orar agora. Sabe quando Jesus falou assim, eu oro, eu rogo, eu suplico, não só por aqueles que o Senhor me deste, mas por aqueles que ainda vão crer em mim através deles. Eu já expliquei isso logo atrás, mas no começo do estudo. Jesus fala, eu rogo por aqueles que vão crer, através da mensagem da Iana 605, da Iana Sede, da Iana Luzmang, da Iana, da Igreja do Senhor Deus nessa terra. Você é a Igreja do Deus Altíssimo. Então, aqueles que vão crer, pela sua mensagem, é pela sua oração de intercessão. Amém? Olhe para este mapa. Observa, veja, sonda tudo aí. E comece a orar e clamar por esse povo que está gemendo e chorando. Amém? Deus abençoe.